Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito do Eterno é a vida em Yeshua, o nosso Messias. Pergunto para você. Salário. O que é? O que é salário? Salário. Você sabe de onde originou essa palavra? Sim ou não? Exatamente. A raiz dessa palavra é sal. Por isso que é chamado de salário. O que era o salário? O salário, na verdade, houve uma época que era um pagamento que você recebia em sal. Porque houve um período em que o sal ele era tão precioso como se fosse dinheiro. Tá? Essa a raiz da palavra. Mas então, salário está condicionado a você fazer alguma coisa e você receber em troca do que você faz. Pergunto para você, o seu salário, ele é condicional a quê? Vamos melhorar. O seu salário está condicional ao patrão olhar para você e falar assim, oh, que menina tão bonita essa. Ah, vou dar um salário para ela. Está condicionado ao patrão, você olhar para o patrão e falar assim, ah, esse moço é muito bom, ele vai me dar um salário. Tá? Não. O salário está condicionado a quê? A sua ação. A sua ação, ela tem como... Põe a palavra aí. Porque salário não é recompensa. O que é o salário? Uma consequência seria, mas tem uma outra palavrinha melhor. O que a gente pode colocar sobre salário? Salário é uma dívida. Quando você faz alguma coisa para alguém, a pessoa tem como dívida o seu salário, o seu pagamento. Não é assim que funciona? Então o salário é uma dívida. Você contraiu junto a alguém que te fez algo uma dívida. Salário, como eu perguntei se dependia da bondade, da pessoa ser bonita, não. Pode atrasar, né? É dívida. Pode atrasar, depender da situação. Boa. Mas, pergunto então para você, se salário é dívida, a pergunta agora a se fazer é, o que o texto está dizendo? Salário é morte. Ele é tão bonzinho, vou dar para ele. E pecou. Ele é bonzinho, né? Ele é tão bonitinho, vou dar para ele a morte, que é o salário. Não. Como eu disse para você, salário é dívida. Se você cometeu pecado, você causou em alguém uma dívida. E quem que é essa pessoa? O Eterno. O Eterno é como se você gerasse para o Eterno uma dívida. E aí a pergunta, ele vai ficar te devendo? Não, como a Bíblia até diz, ele não fica devendo nada a ninguém. Ou seja, a dívida então tem que ser paga. Entendeu isso? Pois é. É por isso, aí agora, presta atenção. Por que Yeshua entra na situação? O Eterno tem que matar alguém, porque é dívida. É como se ele estivesse preso a isso. Agora, vamos lá de novo. Aonde que está a dívida dele? Por que eu disse que a dívida é do Eterno? Aonde que ela está? Porque ele liberou a sua palavra. A palavra dele foi liberada dizendo, não peca, porque no dia que você pecar, você morre. É como se ele falasse, se você morrer, se você pecar, eu vou ter que te matar. Eu vou ter que liberar um salário.
Eu vou ter que te pagar. Qual que é o pagamento? A morte. Entendeu? Aí é onde o texto, o Rabino Shaul está dizendo aqui. Mas o dom gratuito do eterno é a vida. Aonde? Tem que ter um lugar. Por que tem que ter um lugar? Porque no Messias o salário foi pago. E aí o Eterno, é como se o Eterno falasse assim, ó, aqui está o seu salário, você vai recebê-lo? Aí alguém chega e fala, não, deixa eu receber o salário dele, daí. E agora o que eu tenho? Eu tenho a vida. Dá para ele o que eu tenho? No lugar o que ele tinha que receber, eu recebo para ele e passo. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo, só para ilustrar aqui. Mesma coisa de você vai receber, né? Vou pegar aqui o Márcio como exemplo. Você fez um trabalho para o Márcio chegou para você para te pagar e falou assim, aqui, tá aqui o seu salário. Aí o seu salário está em cheque. Aí você fala, eu precisava desse dinheiro agora. Com o cheque eu não vou conseguir comprar. Aí eu falo, não, Márcio, me dá aqui então o cheque. Ô, fulano, toma aqui, ó. Quanto que é? Toma o dinheiro aqui. Estou trocando com você. Eu fico com o cheque, toma o dinheiro. O dinheiro resolve o seu problema agora? Resolve. Então toma aqui, deixa o cheque comigo. Era como se o Messias tivesse feito isso. Né? O Eterno chegasse para pagar o homem e o pagamento era a morte. E aí o Messias chega e fala, me dá esse cheque aqui, eu vou dar para ele algo que ele vai poder usar agora. Né? Só para ilustrar aí, para você entender. Se tiver sem fundo, eu assumo a responsabilidade. Né? É mais ou menos isso. O Messias assume o lugar nosso, né? E nós assumimos o lugar dele. Então ele, como ele não peca, o que ele recebe? Como salário. Ele não pecando, o que seria o salário? Vida. Então a gente troca de lugar com ele. Então a vida que viria para ele vem para nós. A morte que viria para nós vai para ele. Entendeu por que ele teve que morrer? Entendido? Melhorou? É no mesmo sentido que na época, né, do tabernáculo, antes de Yeshua, aliás, eles confessavam os pecados sobre o cabrito? Bode. Sim, mesma história. Olha que coisa interessante. O salário do pecado, a morte. Tem que morrer alguém? Tem que morrer alguém. Aí a gente transfere para o animal. Né? Eu não vou entrar em detalhes, não, mas existe um segredo. Por que o Eterno exige sangue? Existe, tá? Existe um... Então abra aí um parênteses. Apesar que a gente está falando de pecado. Tá. Vamos lá. Por que o Eterno estabelece o sangue como expiação? Né? Se você volta no tempo, o Eterno vai até Abraham, lá atrás, lá no início da sua caminhada, quando ele estabelece com ele uma aliança. O que o Abraham fez? O Abraham foi lá, não sei se você lembra desse episódio, ele vai lá e pega animais, sacrifica esses animais, e diz o texto que ele parte eles ao meio. E ele coloca uma parte de um lado e uma parte do outro. E o que acontecia? O que acontecia nesse episódio? O sangue daqueles animais, eles escorrem. Eles colocam ele como se fosse uma parte assim, e ali para o meio escorria o sangue. O que acontecia quando alguém fazia aliança com outro nesse aspecto?